Já estou aqui no nosso quadro Mundo do Trabalho com a querida Mônica Hauck. Mônica, que bom, hein, amiga? Bom dia. E nós somos amigas mesmo, gente. Estudamos juntas, fomos no mesmo especial. Fomos muito quietinhas juntas. Que bom, né? Nos reencontramos aqui. Pois é, e um ano gostoso, né? Foi, Muito benção. bom, graças a Deus. Aprendi muito com você, viu, amiga? Ai, que bom. Eu Você também aprendo aqui todos os dias que eu nos venho. ensinou bastante, gente. E hoje nós vamos falar aí sobre planejamento aí de 2015. Vamos falar, ó, às vezes nós chegamos ao final, né, Mônica? Estamos chegando. Hoje é um dia de muita reflexão. Pois é, eu acho que todo mundo já tem seus alvos para 2015, ou pelo menos deveria ter, né? Eu acho que é muito importante a questão dos planos, das metas, mas eu fico pensando, né? Normal, é tão comum a gente chegar no final do ano, quando a gente lembra do alvo do ano anterior, do início do ano, fica assim, será que eu cumpri tudo? E se eu não cumprir tudo, por que eu não cumpri? O que deu errado? Que eu fiz tantos planos em dezembro de 2013 para 2014. Planejei, por que eu não cheguei lá? Eu acho que é sobre isso que a gente podia conversar um pouquinho. E porque é importante, porque às vezes dão muitas frustrações. Exatamente. Eu às vezes, tem momentos de alegria e muitas pessoas ficam meio deprimidas nesse período, não é, Mônica? É, porque fica assim, puxa vida, tentei e não consegui. Então tem essa coisa, né? Eu acho que os alvos, nós temos que ter alvos, nós temos que ter metas, mas a gente precisa saber exatamente o que planejar e o que escolher como meta. Porque se eu tiver como meta assim, amanhã eu quero acordar linda, maravilhosa com 20 quilos a menos, eu vou me frustrar. E por que eu me frustrei? Porque eu não tive um bom alvo, eu não determinei uma meta possível. E aí a frustração existe o ideal e a realidade, né, Mônica? Exatamente. As metas, elas têm que ser planejadas de acordo com o ideal e não com de acordo com o possível e não com aquilo que eu desejo. Muitas vezes a gente coloca um desejo lá, mas a gente não leva em consideração quem nós somos, o que eu tenho para fazer aquilo dar certo. E hoje você vai trabalhar umas dicas para nos ajudar, chegando aí final de 2014, começando aí 2015. Algumas dicas pra gente aí, ó, chegou, o planejamento seu não deu muito certo, tá desanimado, mas quer um novo planejamento, o que fazer? Posso ir falando os tópicos e você vai explicando? Então vamos começar. A primeira dica da Mônica Hauck hoje aqui no Mundo do Trabalho para você. Você não vai se tornar uma nova pessoa do dia para a noite. Exatamente. Uau! Mas, Mônica, a gente fica falando, hoje é 2014, ano que vem tudo vai ser diferente. Não vai. Se você não fizer por onde, não vai. Sabe por quê? Porque o material humano seu, ele não muda do dia 31 para o dia 1º. Então a gente tem que tomar cuidado com a expectativa que a gente cria e a gente, de novo, meta tem que ser possível. Você tem que calcular uma meta que você dê conta de realizar no final do ano. Então, às vezes, as pessoas fazem uma lista, vou fazer 30 coisas. Sim. E chega no final do ano, só realizou 5. Por quê? Porque você continua sendo a mesma pessoa, você continua tendo pontos fortes, pontos a desenvolver. Você tem que levar em consideração a sua realidade. Então, a primeira coisa para você não se frustrar não existe a mágica do dia seguinte, mas existe a capacidade do ser humano de recomeços. A vida da gente é um recomeço, não é assim que a gente aprende? Nossa vida é um recomeço. O ser humano tem essa capacidade, mas não é um processo mágico. É um processo árduo de mudanças de hábitos e de estratégia. Eu fiquei até pensando, Mônica, porque é fato, a gente vai lidando com muitas pessoas e chega no finalzinho, o povo parece que para de viver, esperando 2015 para ser algo diferente. E isso pode ser uma grande frustração. Exatamente, mas o mais legal é que eu acho que a gente pode pensar o seguinte, eu não preciso ser outra pessoa para conseguir as coisas, eu preciso só me conhecer e conhecer o que eu quero para mim. Que é outra coisa que a gente tem que planejar, né? Às vezes você fala assim, não, eu quero amanhecer linda e loura igual a Carol, mas será que combina com o meu tom de pele? Será que é um bom alvo? Né? Então pensar qual é o meu alvo e se eu vou dar conta de conseguir. Porque se está além da minha capacidade, ou se não tem realmente um final interessante, para que vai ser meu alvo? Agora eu fiquei pensando, Mônica, nós precisamos nos planejar para todas as áreas da nossa vida, não é verdade? Porque tem algumas áreas, às vezes você só planeja financeiramente, mas você não se planeja
espiritualmente, não planeja ali um renovar na sua alma, porque tem coisas que vão estar atreladas. Se você não estiver bem, você vai estar muito menos disposta a fazer algumas coisas também, não é verdade? Uma coisa atrapalha a outra. Isso. Outro mito que existe é que, por exemplo, se eu tiver 5 alvos, eu vou conseguir aumentar a minha capacidade de energia para conseguir realizar tudo. A gente tem que pensar o seguinte, você só vai ter 24 horas no seu dia e você só vai ter uma quantidade X de energia que você precisa gastar. Então, você tem que ter a sabedoria de dividir bem nas diferentes áreas da vida. Porque se você carrega demais só numa área, não. Eu vou apostar todas as minhas fichas na área financeira. Esse ano é um ano de área financeira. De repente, as outras áreas vão ser tão deixadas de lado que elas vão boicotar o seu planejamento de área financeira. Então, pensa que você é um ser humano que tem uma energia física limitada, uma capacidade limitada de realização. E distribua isso entre as áreas que são importantes para a sua vida. Então, eu vou dedicar tantas horas por dia para a minha vida espiritual, vou dedicar tantas horas por dia para a minha vida financeira, vou dedicar tanto tempo para a minha vida social, familiar. Tem uma ferramenta muito interessante de coach que chama Roda da Vida. Ah, é legal. E a Roda da Vida, exatamente, ela te faz analisar quais são os aspectos, né? Divide a sua vida em várias áreas e você avalia que ponto que você está com cada uma delas. Entendi. Né? A Roda da Vida você é uma dedica boa... muito a uma e menos a outra. Isso vai te trazer tristeza, sofrimento. Então, não esqueça, o ser humano ele é um ser integral. Ele tem necessidades que são distintas. Então, se você cuida só de uma e a outra deixa de lado, isso vai gerar frustração também. Eu acho importante você falar, porque aqui no quadro do Mundo do Trabalho, Mônica Hauck nos ensinando e falando sobre outras questões, porque às vezes fala assim, não, estou no quadro do Mundo do Trabalho, só me importa o trabalho. Mas a gente entra para o trabalho com a nossa vida espiritual, com a nossa vida social, com a nossa vida familiar. O nosso corpo. A não ser que você seja um software. Como você não é um software, você é um ser humano, então não adianta desprezar as outras áreas. A visão empresarial também, a visão do mundo do trabalho, ela tem que ser integral. Entendi. Enquanto tiver ser humano dentro das empresas, a visão tem que ser integral. E vamos uma outra dica, Moniquinha. Essa daqui, essa dói, viu? Não despreze o sabotador dentro de você. Tem sabotador dentro da gente, Mônica? O tempo inteiro. O nosso corpo, o nosso ser, ele é cheio de atitudes. Por exemplo, há 2 anos atrás eu consegui mudar um hábito na minha vida. Eu era uma pessoa que dormia 3 horas da manhã e acordava muito tarde. Aí eu falei, não, eu preciso mudar a estratégia. Certo. Até para aumentar a produtividade e tudo. Eu só consegui realmente criar o hábito de acordar às 5 da manhã todos os dias, como hoje eu faço tranquilo, depois de 1 ano. Não foi do dia para a noite. Só que eu tive que 1 ano seguido brigar com os meus sabotadores. É aquele cansaço, não, é aquela justificativa que a gente escuta para não cumprir, para não mudar os nossos hábitos. Então eu fiquei 1 ano escutando assim, não, você trabalhou muito à noite, durma até mais tarde. Eu fiquei 1 ano escutando aquelas vozes que chegam. E você continua dormindo às 3 da manhã, não, né? Você começou a dormir um pouquinho mais cedo, né? Até agora. Esse é o ponto que eu preciso melhorar, porque até agora, assim, meia-noite, 1 hora. Mas eu fui equilibrando, assim, a minha necessidade, o meu cansaço e com a minha necessidade de sono. E a fase da vida, né? Que com criança também. Verdade. Mas o tempo todo eu tinha várias desculpas para, você tem um filho pequeno, você não precisa disso. Você tem a empresa, você produz melhor à noite. Ou seja, o tempo todo tinham sabotadores dentro de mim. Olha que interessante. Que me dificultavam. Por exemplo, o meu alvo para esse ano é o alvo de cuidar mais da minha saúde, de cuidar mais, por exemplo, do meu peso. Eu não vou desprezar os sabotadores que vão dizer assim, olha, você vem de uma família obesa, então você tem que ser obesa para ser aceita. São mecanismos que a nossa mente tem. As pessoas têm que te entender desse jeito, porque a sua família é assim. Eu vou escutar o tempo todo os sabotadores fazendo com que eu permaneça onde eu estou e não que eu mude. Certo. Por isso que a mudança ela é lenta e ela tem que ser contínua, ela exige realmente a determinação, porque não é fácil. Você tem muitos sabotadores dentro de você, só que você precisa vencer cada um deles e é um processo lento, não é um processo de curto prazo. Pelo que você observa lidando com pessoas, Mônica, a procrastinação tem sido um grande sabotador das pessoas. Procrastinação, ela é uma tendência do ser humano.
Algumas pessoas têm mais, outras menos. Mas é um dos maiores sabotadores que a gente tem. É exatamente a procrastinação. Porque é aquela coisa... Amanhã. Exatamente, porque o sabotador, ele quer que você fique onde você está. Ele não quer que você mude. Exatamente. E sair da zona de conforto requer sacrifício. E nenhum ser humano gosta de sacrifício. É verdade. Então, você tem que escolher. Ou você quer ser do jeito que você é, ou você quer o seu alvo. E você tem que saber, se você quiser mudar, você vai ter que lidar com alguns probleminhas ao longo do caminho. Não vai ser um caminho fácil, mas é possível. E aí eu pergunto, Mônica, final do ano, a gente está mais cansado, né? Você passou e muitas pessoas vão tirar férias agora, né? E é um bom período para se planejar ou o melhor é planejar depois das férias que você já está mais descansado? Como que você observa? Na verdade, eu acho que já tinha que estar todo mundo com planejamento na mão. Eu gosto de planejar o ano posterior, normalmente outubro, novembro. Exatamente porque eu começo a preparar a minha mente, eu começo a preparar a minha família, eu começo a preparar a minha rotina para aquilo dar certo. Porque se eu deixar para o dia pronto, no dia 3, não, dia 8 eu começo, dia 10, não funciona. Então você tem que preparar o ambiente para a mudança acontecer. Isso não é nada fácil. É porque é um momento de confronto com a gente mesmo, né, Mônica? Exatamente. Então, às vezes a gente, vou deixar para depois analisar aquilo. E outra, você vai gastar energia. Você vai gastar. Isso requer esforço. Mudanças de hábito, mudanças, né? Tudo que sai da zona de conforto faz com que você gaste uma energia maior do que você gastaria ficando onde está. Então, você tem que ter essa consciência também. Até para planejar sua meta. Não dá para você querer tudo num ano só. De repente, não, nesse ano eu vou gastar um pouquinho mais nessa área. Aí, ano que vem, você fazer até um planejamento que extrapole um ano. Isso pode aumentar a sua chance de sucesso. Menos alvos, mas todos os alvos, você tem que estar focado em chegar no final do ano e falar, cumprir. Mais uma outra dica, não despreze o ponto forte que tem em você. Ele vai te ajudar. Pois é, da mesma forma que nós temos sabotadores, nós temos forças dentro da gente. São as nossas características, né, que nos fazem dar certo, né? Então, de novo, autoconhecimento. O que eu faço que me leva a conseguir as coisas? Algumas pessoas, elas são mais determinadas, são mais disciplinadas. Outras pessoas têm dentro de si como ponto forte a comunicação. Não, eu me comunico muito bem com outras pessoas. Então, é a comunicação que eu vou usar para chegar lá. Outras pessoas, elas são mais introvertidas, elas não têm essa comunicação, mas elas são mais disciplinadas. Então, o que eu tenho de bom que vai me ajudar a conseguir a mudança em 2015, a conseguir com que eu chegue até o alvo? Né? Então, da mesma forma, você não deve desprezar seus pontos a desenvolver, seus sabotadores, não despreze seus pontos fortes também. Porque às vezes eu olho para a Carol, Carol, eu queria ser como a Carol, eu queria fazer como a Carol. Mas eu não sou a Carol, eu não tenho as mesmas características dela, não é assim que eu vou conseguir. Eu vou conseguir sendo quem eu sou. E é da minha forma que eu vou chegar lá. O sucesso ele é muito individual. Cada um tem a sua forma de chegar. Até porque cada um traz uma bagagem, né, Mônica? Exatamente. Uma bagagem de família, daquilo que você vivenciou, coisas boas, coisas ruins, que foram te lapidando para você ter algumas posturas, alguma visão ou algum conhecimento. Isso é muito individual, né? Então, melhor do que... É claro que é importante alguns cases, né, que te inspiram, conhecer a sua história, conhecer a história de pessoas que fizeram grandes coisas, isso é muito legal. Mas eu não posso desprezar a minha própria história. Né? Eu não posso desprezar de onde eu venho, quais os recursos que eu tenho e quais são as forças. O que eu tenho dentro de mim que me faz avançar? Né? E é um presente que Deus nos deu. Né? Deus colocou dentro da gente habilidades únicas e são essas habilidades que eu preciso identificar e usá-las ao longo do ano para conseguir o que eu quero. E aí eu te pergunto, até você que lida, né, com RH, com pessoas também, lida nessa questão até do mercado de trabalho. Hoje em dia eu tenho observado que as pessoas elas não sabem quem elas são. Exatamente. Elas estão muito perdidas e por não saber, também acaba que não sabe o seu valor. O seu ponto forte. Como desenvolver aí um autoconhecimento aqui chegando no final do ano? A gente falou muitas coisas ao longo do ano, mas qual seria a dica que você poderia trazer? Porque se você não sabe o seu valor,
Como você vai saber e valorizar um ponto forte seu? Eu acho que tem algumas características que são simples e nós mesmos conhecemos. Por exemplo, então pega um papel e começa a fazer uma lista. Quem eu sou? E lista algumas características, tanto positivas quanto negativas. E depois peça para sua família fazer a mesma coisa. Sua família, seu colega de trabalho, né? As pessoas que lidam com você diretamente. Aí você vai perceber que algumas características, elas vão bater. Falar, ó, mais de uma Exatamente. pessoa pensa da mesma maneira. E isso vai ajudar você a ter consciência de quem você é. Então, pegar esse feedback com as pessoas que estão em volta é muito importante. E tem umas características também que você vai ver e fala assim, gente, eu nem sabia. Eu nem sabia. Eu tenho isso. Ou seja, você está subutilizando, às vezes, um baita de um potencial que você tem. Você está subutilizando a sua força. E, de repente, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, não, você tem isso. Então, é muito rico. E tem mais um outro ponto também. Tenha o alvo, mas, gente, importante, aproveite a jornada. Isso é muito importante. Eu achei essencial. O que acontece? Até nos filmes é uma história recorrente, né? Aquela pessoa que sonhava muito com uma coisa, queria muito uma coisa, aí ela chega no final do ano, ou chega, né, no seu destino final, triste, sozinho, sem ninguém. Verdade. Porque até chegou no alvo, mas chegou do jeito completamente errado. Chegou destruindo tudo que estava. Exatamente. Então a jornada, ela tem que ser levada em consideração. Tão importante como chegar é saber como você quer chegar. Porque você chegar criando inimigos pelo caminho, destruindo tudo que está à sua volta, de repente faz com que você chegue, mas que você não saboreie a chegada, porque você criou um caminho completamente destrutivo para conseguir aquilo. Até no mundo do trabalho, né, a gente pode dar muitos exemplos. Às vezes a pessoa só dedica ao trabalho e perde a família. Exatamente. Chega no final, muito bem sucedido profissionalmente, mas sem ninguém para dividir, sem alguém hoje para poder estar ali compartilhando uma ceia. A família, né, Mônica? Exatamente. O que adianta, às vezes, uma promoção, você conseguir uma coisa muito grande, né, que você sonhou, e você não tem ninguém para comemorar? Que coisa mais triste do que essa, do que você chegar lá, mas estar sozinho e não ter com quem dividir sua vitória? Então, é importante a jornada, porque você não pode perder os seus filhos, você não pode perder o seu marido, a sua esposa. Mais importante do que chegar é como se chega. Então, não despreze nunca a família, os amigos. Seu relacionamento com Deus. Exatamente. Primeiro, porque eu acho que sem relacionamento com Deus você já não chega. Verdade, a chance de chegar já diminui. E até para planejar tudo, a gente tem que ser direcionado por aquele que já determinou os nossos dias, todos os dias da nossa vida. E eu acho que a palavra-chave talvez seja sabedoria. E qual que é a nossa fonte de sabedoria? Né? Então, trace alvos, chegue até o alvo, mas tudo tendo a sabedoria como motor principal. Amém. E qual é a nossa fonte de sabedoria? Para quem que a gente tem que pedir sabedoria e de quem vai nos dar? Então, a gente não pode esquecer de como a gente vai conseguir as coisas. Moniquinha, você trouxe alguns livros de dicas para a gente? O primeiro é O Poder do Hábito, é um livro muito legal, porque nós falamos bastante de mudanças. Para onde que eu tenho que mostrar? Eu mostro aqui. E o segundo é do Tim LaHaye, que fala muito sobre... Peraí, vamos só o primeiro aqui que estamos falando. O Poder do Hábito, ele vai falar muito por que nós fazemos como nós fazemos, e ele vai dando algumas dicas de como você pode quebrar alguns hábitos ruins. Olha, e legal esse novos. quadrado aqui, vários bonecos fazendo a mesma coisa e o último do quadradinho ele fazendo algo diferente. Exatamente, porque muitas vezes a gente fica preso nesse quadrado e é necessário a gente sair desse espaço. Olha. Muito bom esse livro. E o outro é o Porquê Agimos Como Agimos. Esse livro vai ajudar muito também com o autoconhecimento, porque ele vai mostrar qual é o seu perfil, qual é o seu temperamento, e ele mostra as forças e os pontos a desenvolver de cada perfil, de uma maneira muito integral, com a família, com o trabalho. Então é um livro bem completo sobre autoconhecimento.